Boa noite. Boa noite. O Reino Unido divulga os detalhes do funeral da rainha Elizabeth II. O enterro será no dia 19. Unidos pelo luto, os príncipes William e Harry recebem o carinho do público em Londres. Numa cerimônia cheia de pompa, Charles III é oficialmente proclamado rei. O incêndio numa casa de repouso clandestina deixa mortos e feridos em São Paulo. Sobe o número de vítimas do naufrágio no Pará. O dono do barco ainda não se apresentou à polícia. Médicos e cientistas se unem numa campanha para impedir que as fake news atrapalhem a vacinação dos brasileiros. E o penúltimo dia do Rock in Rio traz grandes nomes da MPB e atrações internacionais. A partir de agora, no Jornal Nacional. Charles III foi oficialmente proclamado rei hoje em Londres. A cerimônia tradicional teve toques de modernidade, como mostram os correspondentes Carolina Cimente e Anderson Gásio. CNN Brasil, você por dentro de tudo. Pesquisa eleitoral divulgada neste sábado mostra Lula com 44% e Jair Bolsonaro com 36% das intenções de voto. Campanha de Lula pede ao TSE que impeça Bolsonaro de usar imagens de atos de 7 de setembro na propaganda eleitoral. Tribunal já investiga a conduta do presidente em ação movida pelo PDT. Tragédia em São Paulo. 6 idosos morrem em incêndio em casa de repouso. Local não tinha alvará de funcionamento. A despedida de Elizabeth II. Funeral da rainha é marcado para 19 de setembro na abadia de Westminster, em Londres. E Charles III é oficialmente proclamado rei. Olá, uma ótima noite para você. Começamos esta edição do Jornal da CNN falando sobre eleições. Vamos saber como foi o dia de campanha dos principais candidatos à presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pelo PT, esteve neste sábado em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Lula participou de um evento ao lado de seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, e também de Haddad, candidato ao governo de estado de São Paulo pelo PT. Durante o comício, os políticos falaram muito sobre os recentes episódios de violência política envolvendo apoiadores de Lula e Bolsonaro. O ex-presidente voltou a lamentar a morte de Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, que foi atacado por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro com golpes de faca no Mato Grosso. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, passou o dia no Rio de Janeiro. Ele começou o sábado participando da Revista Naval em comemoração ao bicentenário da independência no Espaço Cultural da Marinha, no centro da capital fluminense. À tarde, Bolsonaro participou de um evento com evangélicos aqui nessa arena, em Deodoro, na zona oeste do Rio. Ele não falou com a imprensa, mas discursou para os fiéis. Pediu para que Deus ilumine os fiéis no dia do voto para que eles tomem a decisão correta, segundo Bolsonaro. E também criticou a chamada ideologia de gênero, uma possível legalização das drogas e o aborto, além de ter relembrado a facada em Juiz de Fora e ter dito que estar na presidência da República foi uma missão dada por Deus. A passagem de Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência pelo Rio Grande do Sul, começou em Passo Fundo, na região norte. O evento, organizado pela candidata à vice-governadora do estado, professora Regina, foi em homenagem às mulheres. Ele defendeu a realização de uma reforma tributária e mais investimentos em educação. À tarde, veio para Porto Alegre, onde participou do acampamento Farroupilha, um tradicional evento que acontece em setembro para celebrar a cultura aqui do estado, que setembro é considerado o mês do gaúcho. Houve um momento de tensão quando um apoiador de Jair Bolsonaro gritou o nome do atual presidente e causou confusão. A polícia militar foi chamada. Neste domingo, o candidato continua aqui em Porto Alegre. Ele vai participar do lançamento da candidatura de Juliana Brizola para a deputada federal.
A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve na manhã deste sábado em Campinas, no interior de São Paulo, onde teve encontro com associações de mulheres e depois participou de uma caminhada por uma tradicional região de comércio local. Em seu discurso, Tebet disse que, se eleita, dará atenção especial às políticas direcionadas ao eleitorado feminino para acabar com a diferença salarial que ainda existe entre homens e mulheres. Ao lado da candidata, a vice Mara Gabrilli prometeu também melhorar as condições de assistência às pessoas com deficiência no Brasil. Na parte da tarde, Simone esteve em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e visitou um projeto que organiza o comércio ambulante local e se comprometeu a aumentar a formalização de emprego no país, além de propostas de suporte aos trabalhadores informais. Sobre a tentativa de agressão relatada por Ciro Gomes, a equipe jurídica do candidato já registrou boletim de ocorrência para que o caso seja apurado e as medidas legais contra o agressor sejam cumpridas. O homem, apoiador de Bolsonaro, disse estar armado. Ele foi revistado e nenhuma arma foi encontrada. A Polícia Militar do Rio Grande do Sul registrou ocorrência no local. A CNN procurou a Polícia Federal, que ainda não se manifestou. E o ex-presidente Lula disse hoje que pretende propor reduzir a exportação de carne para baixar o preço. A matéria é destaque no site da CNN Brasil. O petista afirmou que, se eleito, vai discutir se o país vai continuar só exportando a proteína ou se vai deixar um pouco para que os brasileiros possam comer. Lula disse também que muitas pessoas passam fome no país e destacou que o Brasil é o primeiro produtor de carne do mundo. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário gratuito eleitoral. Aqui na bancada temos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Holtzhacker, e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Começa o reinado de Charles III. Ele foi oficialmente proclamado o novo monarca do Reino Unido neste sábado, depois de uma série de cerimônias. A cidade de Edimburgo prepara um forte esquema de segurança para receber o corpo de Elizabeth II. A capital da Escócia é o primeiro ponto onde os britânicos poderão se despedir da rainha. O caixão deve deixar Balmoral amanhã. Monumentos e prédios oficiais estão fechados. Foram instaladas grades e barreiras nos pontos por onde o cortejo irá passar. E agentes de segurança circulam pelas ruas entre a multidão. Em Londres, Charles III foi oficialmente proclamado Rei dos Britânicos. Uma das cerimônias foi no Royal Exchange, no centro da capital britânica. Ainda hoje, o novo monarca recebeu integrantes do governo e líderes da oposição para uma audiência. O luto voltou a reunir os irmãos William e Harry. Eles se distanciaram desde que o caçula se desligou das tarefas da família real. Ao lado das esposas, Kate e Meghan olharam as homenagens e cumprimentaram os súditos. Em sua rede social, William, herdeiro do trono e agora príncipe de Gales, se manifestou sobre a morte da rainha. O mundo perdeu uma líder extraordinária e eu perdi uma avó. Ela esteve ao meu lado nos momentos felizes e tristes. E em sua memória, irei apoiar meu pai. Agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura deste sábado, 10 de setembro. Reino Unido divulga cronograma do funeral da Rainha Elizabeth II, que será iniciado no dia 19 de setembro. Com menos popularidade do que a mãe, Rei Charles III pode enfrentar movimento que pede o fim da monarquia e a implantação de uma república. Aqui no Brasil, nova pesquisa de intenção de voto mostra cenário de estabilidade na corrida ao Palácio do Planalto. Tribunal Superior Eleitoral dá prazo de 5 dias para a chapa formada por Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto apresentar defesa sobre suposto crime de abuso de poder durante os atos de 7 de setembro. Política externa, que vai exigir articulação estratégica a partir do ano que vem, é uma pauta pouco abordada pelos principais candidatos à presidência.
Lembrando que nesta edição temos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Holtzhacker, e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você, claro, pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Pesquisa IPESP divulgada neste sábado apontou estabilidade na corrida ao Palácio do Planalto. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, o candidato do PT, o ex-presidente Lula, aparece com 44%. O atual presidente, Jair Bolsonaro, 36%. Ciro Gomes, do PDT, 8%. Simone Tebet, do MDB, 5%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, têm 1% cada. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 3%. Não sabem ou não responderam, 2%. Em comparação com a última pesquisa divulgada há uma semana, Lula manteve a mesma pontuação. Bolsonaro subiu 1 ponto, dentro da margem de erro. Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 40%, Bolsonaro tem 34%, Ciro soma 5%, Simone Tebet 3%. Os outros não pontuaram. Brancos e nulos são 4%, não sabem ou não responderam 14%. No cenário de segundo turno, Lula tem 52%, Bolsonaro 39%, brancos e nulos 7%, não sabem ou não responderam 2%. A pesquisa ouviu 1.100 pessoas de todas as regiões do país entre os dias 7 e 9 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O sábado foi de campanha com foco mais uma vez na região sudeste. Pela manhã, Bolsonaro participou de um evento da Marinha em comemoração ao bicentenário da independência no Rio de Janeiro. À tarde, esteve em uma igreja evangélica. Lula foi a Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e falou sobre o assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, morto esta semana em Mato Grosso por um apoiador de Bolsonaro. Se ele tem mulher, se ele tem filho, porque se ele tem mulher e se ele tem filho, o PT tem obrigação de saber de todas as coisas para ajudar essa família que foi vítima do genocida chamado Bolsonaro. Simone Tebet também esteve no interior de São Paulo. Participou de um encontro com mulheres em Campinas. Lamentavelmente, a cara mais pobre do Brasil é a cara de uma mulher negra nordestina. E é sempre a mulher, e é sempre o negro, e é sempre as pessoas que moram no norte e no nordeste do Brasil. Isso tem que acabar. Já Ciro Gomes escolheu o sul do país. Participou de um encontro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ao falar sobre violência, prometeu acabar com a presença de facções criminosas no Brasil. Eu vou transformar em federal o enfrentamento desse crime organizado, trazer para mim, como presidente da República, um enfrentamento para liquidar as facções criminosas no Brasil. Ciro Gomes ainda esteve no acampamento Farroupilha, no Rio Grande do Sul, onde aconteceu mais um episódio de violência. Segundo nota divulgada pelo candidato, um homem armado, apontado como apoiador do presidente Jair Bolsonaro, tentou agredir Ciro e chegou a agredir fisicamente membros da equipe de campanha. Ciro Gomes registrou queixa na delegacia. Ninguém se feriu gravemente. Charles III é proclamado o rei do Reino Unido. A cerimônia foi no Palácio de St. James. To seek the peace, harmony and prosperity. Aqui no Parlamento, houve uma sessão especial em que os ministros juraram lealdade ao novo rei. O funeral da Rainha Elizabeth será no dia 19. Na Escócia, seguem os preparativos. A rainha, que será velada aqui, na Catedral de St. Giles. Depois, o cortejo fúnebre segue da capital escocesa, direto para Londres. Crise na Argentina. Restrições do governo ameaçam um símbolo nacional, o vinho. Tragédia em casa de repouso que funcionava sem licença em São Paulo. Incêndio mata 6 pessoas. O alívio da paraquedista do Exército que sobreviveu a um pouso no meio da cidade. Ai, meu Deus. Governo americano acusa Google de pagar bilhões para manter ilegalmente o domínio do mecanismo de buscas em smartphones. Daqui a pouco o sorteio de uma bolada em 2 loterias, 250 milhões de reais em jogo. E por falar em fortuna, os detalhes da coleção de joias da Rainha Elizabeth
A coroa agora é de Charles III, que assume em meio a uma crise política e econômica. Felipe Drugovich se torna o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 2. Ferrari de Leclerc sai na frente no GP da Itália, que a Band transmite amanhã às 9h30 da manhã. O Jornal da Band está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. O funeral da Rainha Elizabeth II foi marcado. 19 de setembro, em Londres. A partir de amanhã, os britânicos vão poder prestar de perto suas homenagens em Edimburgo, capital da Escócia. E a gente está ao vivo com o Felipe Killing, na Inglaterra. E com a Sônia Blota, na Escócia. Sônia, como está a preparação para o... Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Incêndio em asilo irregular na capital paulista deixa 5 idosos e uma funcionária mortos. Substância tóxica é encontrada em mais lotes de petiscos para cães e fabricante vai recolher todos os produtos comercializados. Sábado é dia do quadro Deu Like, com os assuntos que bombaram nas redes sociais. A narração de um futebol de várzea viralizou. E gritar "Bora Bill, filho do Bill, mulher do Bill" virou uma mania insuportável. Bora, filho do Bill! 6 pessoas morreram e 2 ficaram feridas depois de um incêndio atingir uma casa de repouso na zona leste de São Paulo. O local funcionava de forma irregular.